Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise e projeto de sistemas, nossa aula de número 12, certo? Nós vamos continuar a trabalhar com Python. Mas antes de nós começarmos de fato nossa aula 12, vamos terminar a nossa aula 11, certo? Nós não conseguimos terminar todo o conteúdo. Vamos voltar lá então. O que nós vimos na aula de número 11? Vamos dar uma olhadinha. Aqui, certo? Nós estamos vendo os diferentes tipos de dados que existem no Python. E nós vamos falar ainda sobre entrada e saída de informações, bem como operações básicas. Até então nós tínhamos visto o que era uma variável no Python, certo? Variável é um local onde eu vou guardar dados, vou guardar informações. E nós vimos que esses dados, essas informações que nós guardamos, podem ser de diferentes tipos, certo? Os tipos básicos que nós vimos, os tipos primitivos foram quais? Nós temos os inteiros, certo? São números sem valor decimal, que podem ser inteiros, que são inteiros, positivos, negativos ou zero. Nós vimos os floats, os números de ponto flutuante, os números com casa decimal, certo? Deixa eu arrumar aqui. Espera que eu busquei. Me deu um calor. Agora sim. Os números com casa decimal, o float, repare, né? O separador decimal com float é o ponto, não é a vírgula. Extremamente importante. Vimos ainda a string, os textos, certo? As nossas sequências de caracteres. A string sendo delimitada sempre por aspas, seja aspas simples ou aspas duplas, né? Repare aqui no exemplo. Nós vimos o tipo de dado booleano, o bool, que só tem dois valores possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso. Nós vamos escrever em inglês. Ou é true ou é false, né? E por fim, o nulo, certo? É literalmente a ausência de valores que nós escrevemos com o none. Nós vimos algumas características do Python com relação aos diferentes tipos de dados, com relação às variáveis, né? O Python ele tem a capacidade de identificar de forma automática o tipo de dado, certo? De um certo valor. Ah, eu tenho aqui na variável x, eu tenho esse 1 entre aspas. O Python vai olhar para esse cara e vai dizer, opa, esse cara tem cara de ser uma string. Ele de fato é uma string, e o Python vai trabalhar esta variável x, então, com uma string. Ah, não, mas esse x é 1.0, o Python vai olhar, opa, esse cara tem cara de ser float, vai trabalhar como se fosse float. E assim por diante. Eu não preciso especificar, certo? Eu, programador, o tipo de dado. Ah, este x é um float, ele vai receber um float. Ah, este x é uma string, ele vai receber uma string. Não. Python faz isso de forma direta, de forma automática. Vimos que Python possui ainda uma característica chamada de tipagem forte, que ele vai evitar de fazer operações que não fazem sentido. Se eu tentar fazer uma operação, por exemplo, entre tipos incompatíveis de dados, o Python vai gerar um erro para mim. Foi onde nós paramos na nossa última aula. Vamos abrir o nosso projeto, nosso Visual Studio, e vamos dar uma olhada. O que eu tinha aqui na última aula? Eu tinha uma variável de nome A recebendo o inteiro 10. Eu tinha uma variável de nome B recebendo uma string 10, uma string 10. E eu queria fazer a soma de A e B e colocar o resultado nesta variável C. E por fim, eu quero ver o resultado de C.
Quando eu mandava rodar, ele dava um erro, né? Ora, não é suportado uma operação de adição entre inteiros e strings, não faz sentido. É a mesma coisa que se tentasse fazer um 10 mais um Batman. Não, como que é o resultado de 10 mais Batman? Não faz sentido. Você é louco? Não tem como fazer esta soma. Isto foi onde nós paramos na aula passada, galerinha. O que nós vimos na nossa última aula lá de quarta? De boas? Tranquilo? Dúvidas até aqui? O que vocês me dizem? Escrevam para mim no chat, por favor. Vocês lembram disso? Vocês não lembram? Vocês querem que eu revise? Se vocês quiserem que eu revise, eu reviso, não é problema. Mas falem. Mais alguém para confirmar o que o Davi disse? Ou alguém tem dúvida? Felipe, Kaique, Cauã, Leonardo, Lorena, Murilo. Sim? Muito bem. Só que imagine que eu precise fazer esta operação. Eu preciso somar este B com este A. Este A que é um inteiro, este B que é uma string. Essa string aqui, né? Ela é composta somente de números. Eu quero transformar ela de fato para número. Isto é possível? Isto é possível. Como? Eu posso fazer uma conversão de tipo de forma explícita. Em inglês é chamado de cast. Esse cara, fazer um typecasting. Né? Repare, é possível converter o valor da variável b para um inteiro. Como? Eu vou utilizar um cara que eu vou chamar de uma função int. Como é que funciona essa tal de função? Para mais conversa, o que é uma função, certo? Eu já coloquei aqui no print também. A função ela é um bloco de código, certo? Que por ser muito repetitivo que ela faz, certo? Para facilitar a minha vida, eu isolo ele e eu chamo esse bloco de código pelo nome. No caso, print e int são funções que o Python me entrega prontas, eu não preciso me preocupar com elas. Tá? Qual que é a minha preocupação aqui? É somente utilizar de forma correta. Eu não preciso saber qual que é o código que ela que tem por detrás da função. O que importa é como usar e o que ela vai me retornar. Estou falando de função, vai ser sempre o nome da função, abre e fecha parênteses. Não importa se eu vou passar alguma coisa para dentro do parênteses ou não. Se atentem, pessoal, vocês que estão começando, se vocês se perdem muito na sintaxe, certo? Você vai colocar sem querer aqui, em vez de parênteses, um colchete, vai colocar sem querer umas aspas, né? E vai dar erro. Prestem bastante atenção nisso. A função int vai fazer o que então? Vai converter vai tentar converter um valor para inteiro. E eu vou fazer isso então com este b na hora da soma. Eu vou tentar converter o conteúdo de b para um inteiro. Como? Função int, abre parênteses, vou colocar quem eu quero converter dentro do parênteses, fecha parênteses. Quero converter este b para o inteiro. E vou mandar rodar. E de fato funciona, certo? Agora é uma soma de inteiros, é 10 mais 10. 10 mais 10 vai dar um 20. Tá aqui meu 20. Consegui fazer a soma. Tranquilo isso aqui, né? Isso aqui não tem maiores segredos. Este cara aqui vai dar erro.
Vamos fazer este outro cidadão aqui, cujo resultado é um 20. E é um inteiro. E existe uma outra soma possível aqui. Ah, é, professor? Qual? Eu poderia, ao invés de converter o meu B para inteiro, eu poderia trabalhar com outro tipo de dado. Eu poderia converter o A para string. Certo? Professor Gabriel, tudo certo aí? O aluno que está de pé aí? Beleza. Professor, você estava comentando que agora em passar multiplicação e... Sim. A gente vai ver a gente vai ver depois disso os diferentes operadores, certo? Só comentando ali que, tipo, é perda de tempo fazer isso, né? Então, assim, ele conhece mais rápido, então ele não sabia que ele não sabia. Tranquilo. Quer dizer que eu posso somar inteiros? Eu posso somar textos? Eu posso? Óbvio que eu posso. Eu posso converter o meu inteiro A, então, para uma string. Como? Função str. Uma função abre e fecha parênteses sempre. Certo? Lembrem-se disso. E vou passar, então, esse meu inteiro A para string. E vai ser uma soma, uma concatenação, uma união de strings. Uma união de strings, o que vocês acham que é o resultado? Qual que vai ser o resultado dessa união de uma string agora 10 e uma outra string 10? O resultado disso, galerinha, o que vocês acham que acontece? Alguém se arrisca? O resultado, obviamente, vai ser uma string, certo? Vai ser uma string 1010. Eu juntei dois textos, basicamente. Tá aqui. 1010. Né? Essa, então, era a outra soma possível de fazer aqui nesse nosso exemplo. Só que repare, nem sempre é possível fazer esta conversão de tipo. Né? Imagine que eu queira converter o valor de B, só que o valor de B não é mais aquele 10. O valor de B é uma string Batman. Consigo tirar um número inteiro de Batman? Não consigo, né? Tá louco? Não faz sentido. Isso é coisa de louco. Se eu tento rodar, vai me dar um erro. Né? Eu não consigo tirar um número inteiro aqui de base 10 dessa string Batman. Não faz sentido. Então, isso aqui também dá um erro. Se atentem com isso. Galerinha, para vocês poderem acompanhar o que eu estou escrevendo aqui de forma um pouco mais fácil, eu vou mandar um link para vocês que vocês podem abrir no Chrome. Deixa eu até abrir também aqui para vocês darem uma olhada. Vou mandar esse link no chat. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente abre. Ele vai perguntar aqui como que você gostaria de se juntar a essa sessão colaborativa. Você vai colocar Continue in Web, continue na web. Terceiro botão. Ele vai perguntar aqui como que você quer entrar. Eu quero continuar como anônimo, não quero logar. Anônimo. E você vai colocar o vosso nome aqui em cima. E vai dar um Enter para confirmar. Ele vai entrar na sessão. E você repare, você vai ter acesso a todo o meu conteúdo aqui, certo? Toda a nossa
pasta até então. Todos os códigos que eu criar, vocês vão ter acesso também. Vocês podem aqui selecionar e copiar e colar no teu próprio, por exemplo. Não precisa se desconcentrar copiando o que eu faço. Preste atenção no que eu faço. A não ser que você aprenda melhor copiando, daí fique à vontade. Né? Você não consegue escrever nesse cara, tá? Mas você consegue copiar e ver o que eu estou fazendo em tempo real. Entrem nesse link, então, por favor. O link está no chat. Se alguém tiver dúvida, se alguém não conseguir acessar, por favor, me avise, que eu mostro de volta. Muito bem, muito bem, muito bem. Né? Isso que nós fizemos foi a conversão de tipo de forma explícita. Eu mandei o Python converter. Existem operações que o Python converte de forma automática, que são conversões de tipo de forma implícita, certo? Eu cito mais aqui a título de curiosidade, a título de vocês saberem que isso ocorre, certo? Um exemplo é na hora de fazer a divisão. Mesmo uma divisão de inteiros, cujo resultado seja um inteiro, o resultado o Python vai converter para float, certo? É um exemplo apenas. Beleza. Se não temos dúvidas, vamos seguir em frente. Para começo de conversa, tudo que nós criamos, certo? No geral, eles vão ter três etapas. Nós, geralmente, vamos receber dados, nós vamos processar esses dados, nós vamos exibir esses dados. Para começo de conversa, como é que eu exibo dados no Python, certo? Este exibir, em inglês, um output, certo? Nós vamos utilizar de uma outra função que o Python nos dá pronta, uma função chamada print, certo? E o resultado vai sair no terminal do usuário. Como assim? Repare. Eu vou fazer aqui print. Vovó foi à feira. Esse print, quando eu mando executar, o que vai ocorrer? Ele vai abrir um terminal no Visual Studio e vai exibir o conteúdo que eu passei dentro do print, certo? Eu passei uma string, tá aqui a minha string, vovó foi à feira. Tranquilo? O print, repare, a cada chamada dele, ele vai criar uma nova linha para mim no terminal. Eu foi à feira. Olá, mundo. Né? O print ainda, ele pode ser composto de várias partes. Estas diferentes partes separadas por vírgula. Print abacate, vírgula, 10, vírgula, reais. Abacate, 10 reais, certo? Repare, diferentes tipos de dados, inclusive. Eu tenho uma string, eu tenho um inteiro, eu tenho uma string de volta. Ah, professor, mas por que que no Olá Mundo apareceu a vírgula e nesse terceiro print não? Porque esta vírgula deste print Olá Mundo, ele está dentro de aspas. Ele faz parte da string. Estas outras duas vírgulas, repare, a cor dela está diferente, ela não está entre aspas, certo? Ela é o quê? Ela é um separador aqui no meu print. Um separador das partes, certo? O Python vai substituir esta vírgula por um espaço em branco, quando ele mostra no terminal.
O print tranquilo, né? Não tem maiores segredos aqui, né, galerinha? Ou temos? Até aqui, tudo que nós vimos. Dúvidas? De boas, não de boas? Não? Beleza. Isso aqui, então, é para eu exibir para o usuário algo no terminal. Como é que eu posso receber dados do usuário via terminal? Né? Para eu solicitar algo, para eu receber um input, nós vamos utilizar uma função chamada input, certo? O que o input vai me fazer? Eu posso receber informações com o input. Dentro do input, de forma opcional, eu posso passar uma mensagem ainda por cima do que eu estou solicitando. Digite um número. Esses caras aqui eu não quero que rode, vou comentar. Digite um número. Legal, 5. O usuário me digitou um 5, repare. O programa ficou esperando o usuário digitar alguma coisa, dar Enter, para daí prosseguir. Né? Enquanto o usuário não der um Enter, ele não prossegue. Deu um Enter, foi embora. Legal. Estou recebendo uma informação do meu usuário. Só que o que eu estou fazendo com essa informação? Não estou fazendo nada. Aonde que eu tenho que colocar a informação que eu recebo? Aonde que eu coloco todas as informações, todos os dados, quando eu trabalho com Python? O que vocês me dizem? Tem uma informação. O que eu faço com ela? Eu tenho que guardar esta informação. Aonde que eu guardo dados? Onde que eu guardo informações? O que vocês me dizem? Nós guardamos dados sempre em variáveis. Lembrem-se disso. Falamos de dados, falamos de informação, nós temos que guardar essa informação em uma variável. Como é que eu crio uma variável? O nome da variável, sinal de igual, o valor que eu quero colocar lá dentro. Eu quero guardar o que o usuário me digitar aqui no momento desse input. E daí eu quero exibir esse valor. Vou dar um print nesta minha variável número, no valor da minha variável número. Vou rodar. Digite um número. 15. O usuário dá Enter e eu dou um print nessa variável número. Está aqui o 15 que o usuário digitou, certo? Que ele digitou via terminal. Digite um número, 10. Está aqui o 10. Um número? 900, está aqui o 900 e por aí vai. Ah, só que eu não quero simplesmente mostrar o número, eu quero multiplicar esse número por 2. Quero mostrar o dobro do número. E o usuário me digitar aqui um 10. O dobro de 10 é o quê? É 20, obviamente. 1010. Ué, o que ocorreu aqui? Certo? Digitei correto, multipliquei por 2, 10, 10. Algo de errado não está certo. O que deu errado? Repare, a função input, o que o usuário passar para ela, o que o usuário digitar na hora do input, vai ser sempre tratado como uma string, é sempre tratado como um texto. O Visual Studio é legal comigo. Se eu colocar o mouse em cima de input, o que ele vai me dizer? Que eu tenho input, input é uma função que vai me retornar uma string. Esta setinha aqui
Sempre que você ver ela, vai indicar o quê? O tipo de dado que é retornado, certo? A função input vai sempre me trazer uma string. E o que ocorreu aqui? Eu repeti a string 2 vezes, tá? Eu repeti o 10 2 vezes, 10 e 10. Se fosse multiplicado por 3, 10, 10, 10, e por aí vai. Mas eu não quero multiplicar textos, não quero multiplicar strings, eu quero multiplicar inteiros. O que eu faço então? Nós acabamos de ver, eu posso converter um tipo de dado para outro. Eu vou converter a resposta deste input para um inteiro. Como? Eu vou colocar todo este input, incluindo aqui os parênteses, dentro de outros parênteses. E vou converter para um inteiro, por exemplo. Int, abre parênteses, todo o meu input, inclusive os parênteses dele, fecho parênteses no fim. E agora, quando eu digito aqui um 10 e mando multiplicar por 2, ele não vai estar repetindo uma string 2 vezes. Ele vai estar multiplicando um número por 2. E está aqui meu 20. Se eu fizesse com 15, ia me dar um 30, certo? Eu consigo trabalhar. Esta linha 33, da forma como está, galerinha. Dúvidas? Faz sentido esta variável? Faz sentido esta conversão? Faz sentido o input? Como é que a gente está? Dúvidas aqui? Deu um clique aí, Cauã? Fez lógica o que está ocorrendo? Isso. Agora se deu clique na chave ali, né? Agora faz sentido. Perfeito. Né? Então, lembrem, por favor, este input que eu estou pegando do usuário, eu tenho que guardar essa informação em uma variável. E este valor vai vir para mim sempre como uma string. Se eu preciso trabalhar ele como número, por exemplo, eu tenho que converter para número. E por fim, nos falta ver os diferentes operadores que nós temos no Python, certo? Fazer as diferentes operações básicas. Nós temos 4 operadores, dos quais nós vamos ver 3. O quarto operador nós não veremos, que é o bit a bit, o bitwise, que é ficar movendo bit de um lado para o outro. Isso aí é muito baixo nível. Não tem o porquê a gente trabalhar com esse cara. Vamos ver os 3 operadores então? O primeiro dele é o operador aritmético, aquele para realizar operações matemáticas, certo? Quais que são eles? Ora, o uso da matemática em si, né? Adição, símbolo de mais, subtração, símbolo de menos. Repare, multiplicação é com asterisco, certo? É algo comum em outras linguagens, tá? Ou mesmo na calculadora do Windows, por exemplo. Exponenciação são 2 asteriscos. Eu quero elevar um número a tal, certo? 2 elevado a 4, por exemplo, certo? São 2 asteriscos juntos, repare. Divisão é com a barra. E tem 2 caras diferentes aqui, que é a divisão inteira e o resto da divisão. Qual que é a ideia aqui? A divisão inteira de 17 por 4. Vamos fazer a tabuada do 4. 4, 8, 12, 16. Certo? Consigo ter mais uma divisão inteira, certo? Até 17 na tabuada do 4? Não, né? Eu cheguei a 16. Não consigo fazer mais uma. Eu consegui fazer quantas vezes, então, essa divisão de forma inteira? 4 vezes. E está aqui o 4. Certo?
Repare, divisão inteira, 2 barras. E nós temos ainda o resto da divisão, que o símbolo aqui é o porcento, é o módulo. Novamente, de 17 por 4, vamos fazer a tábua do 4. 4, 8, 12, 16. Consigo fazer mais alguma divisão inteira? Até 17? Não, não consigo. Cheguei a 16. De 16 para 17 falta quanto? Falta 1. Tá aqui o meu 1. Tranquilo? Galerinha, nossa aula acaba 8h10. Infelizmente não teve muito tempo. Vamos parar por aqui então, falta 4 minutos, certo? Muito bem, pessoal. Na próxima aula nós vamos terminar de ver os operadores e nós vamos fazer exercício com base no que nós já vimos. Por favor, estudem todo esse material, ele está no sala de aula. Venham com dúvidas. No mais, nós ficamos por aqui, pessoal. Até mais. Boa semana para vocês.